Olá turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção da aula 1, ok? Da última lição que foi passada para vocês, página 49, perdão, exercício 4. Nós temos aí 6 questões, nós vamos fazer essas 3 primeiras aqui, discutindo e falando o que cada uma tem como referência aí da última aula que vocês tiveram, tá bom? Vamos ver aqui, ó, nós temos soma de radicais, tá? Para que a gente some e subtraia radicais, nós precisamos ter primeiramente duas condições. Quais são elas? Que os radicandos aqui sejam o mesmo, primeira condição. Segunda condição, que os índices dos radicais também sejam o mesmo, para serem agrupados, ok? Então nós já vemos que essa primeira questão aqui, ela praticamente já está pronta. Lembrando mais uma vez que a última aula, isso daqui você pode interpretar como uma ação algébrica da seguinte maneira. Vou passar para o lado de cá para vocês verem. Olha só, nós temos essa seguinte condição aqui. O coeficiente desse radical aqui é 1, porque nós não estamos vendo. Então nós sabemos que ele tem o fator 1 que multiplica ele. Então nós teríamos 1x mais 2 vezes x menos 5x. Notem que essa comparação ela é muito pertinente nesse caso para que vocês compreendam a parte que seria lá na álgebra que a gente estudou. Então a condição para que a gente somasse isso daqui é que a parte literal fossem todas iguais, inclusive com os seus expoentes. Lembram-se disso? Então nós temos aqui a condição de 1x mais 2x, 3x, 3x menos 5x, o resultado é menos 2x. O que a gente poderia colocar direto então como resposta aqui? Menos 2 vezes o x, então fazendo o papel de raiz quadrada de 10. Ok? Então nós vamos só pegar essa interpretação aqui, olha, e vamos deixar aqui em destaque para vocês não se esquecerem disso, e nós vamos dar a sequência. Então eu tenho 1 mais 2 menos 5, tudo isso dá raiz quadrada de 10. Então o resultado final é essa conta no parênteses aqui, 1 mais 2, 3 menos 5 dá menos 2 vezes raiz quadrada de 10, que é a resposta que nós já colocamos aqui. Ok? Vamos ver esse outro caso. Bom, esse caso aqui nós temos todos os índices do radical, todos eles sendo 2, raiz quadrada, e aqui o que nos causa problema é o radicando que não são os mesmos. Então nós devemos fazer o quê? A fatoração. Então nós vamos fatorar 3 vezes, lembrando que esse 3 já está aqui. Não interessa colocar o 3 para dentro aqui, tá? Nós não queremos a raiz primitiva, tá? Nós queremos trabalhar justamente com essas raízes que não são exatas, ou seja, números irracionais, né? Na sua forma fatorada a raiz enésima de b. Então 3 vezes raiz de 8. Fatorando 8, eu tenho um 2 ao cubo. Então, como é quadrado, interessa escrever 2 ao quadrado vezes 2, menos. Fatorando 18, eu tenho 9 vezes 2. Então, eu teria a raiz quadrada de 3 ao quadrado, que representa o 9, vezes o 2. Mais 2 vezes. Fatorando 32, eu teria um 2 elevado à quinta. Então, eu teria um 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2. Então, 2 à quinta aqui. Agora vamos no procedimento de aplicação de uma propriedade conhecida por vocês, que é o índice expoente. Então aqui como é o 2, cancelou 3, esse 2 saiu, então ele sai multiplicando com 3 lá fora, ficou o 2, menos o 3 saiu, ficou o 2, mais 2 vezes. Saiu um 2, saiu outro 2 aqui pelo índice, então saiu um 2, saiu outro 2, ficou um 2. Percebam essa ação. Um que estava lá fora e 2 que estava lá dentro que saiu. Vamos lá concluindo. 3 vezes 2, 6 raiz de 2. Menos 3 raiz de 2. Mais 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 raiz quadrada de 2. O que nós temos agora? Nós temos agora todos os radicais com o mesmo radicando. Então, portanto, há a possibilidade de fazer essa soma nesse momento. Então, vamos fazer a conta. 6 que tira 3 dá 3.
3 que soma 8 dá 11 vezes a raiz quadrada de 2. De novo, 3 vezes 2, 6, 3, 8. 6 que tira 3, 3. 3 que soma 8, 11. 11 de quem? Do raiz quadrada de 2. Vamos para essa última situação. Nós temos aqui a mesma condição anterior, só que aqui nós temos o radical aqui, além de ser diferente, nós temos uma pequena mudança, uma pequena variação no índice do radical. Nós temos um índice aqui, que é o índice 3, ok? Então, nós vamos aqui fazer aqui embaixo, só que eu acho que o espaço aqui não vai ser suficiente, então nesse momento eu vou pausar o vídeo e vou transferir esse cálculo mais para cima, para que a gente tenha condições de verificar toda essa conta, ok? Vou pausar o vídeo agora e a gente vai retomar com esse cálculo. Ok, então retomando aqui essa expressão numérica, vamos fazer a fatoração já. Bom, 81 é o 3 à quarta, tá certo? Então a gente sabe que 3 à quarta, como o índice é 3, convém escrever 3 à terceira vezes 3, está aí o 81 fatorado. O 2 que está aqui fora, 24 é 8 vezes 3, o 8 é 2 ao cubo, como convém inclusive. 2 ao cubo, 8 vezes 3, 24. Perdão, 8 vezes 3. Menos 3 vezes 375, fatorando dá 125 vezes 3. Então a gente tem um 3 aqui, 125 é o 5 ao cubo vezes o 3. Então o que vai acontecer aqui? A aplicação da propriedade. Aqui cubo, cubo, cubo. Saiu um 3, ficou 3, mais 2, esse 2 saiu e ficou um 3. Menos esse 5 saiu, o 3 já estava lá fora, o 5 saiu, raiz de 3. Fechando, 3 raiz de 3, mais 2 vezes 2, 4 vezes raiz de 3, menos 3, 5, 15, raiz quadrada de 3. Então agora eu tenho 7 raiz quadrada de 3 menos 15 raiz quadrada de 3. Somei os dois positivos, 3 com 4, 7. E aqui eu tenho uma diferença, onde eu tenho 7 menos 15 da raiz quadrada de 3. Essa diferença é uma diferença negativa e aqui dá 8. 8 raiz quadrada de 3. Vamos dar uma olhada nesse daqui, que são radicais que não tem aqui fator externo, ok? Mas nós temos todos os radicais diferentes. Então, nós vamos ter aqui, nessa condição, a simplificação desse aqui. Então, raiz quadrada de 50, vamos dar uma relembrada, a gente pode até fazer assim, ó, 25 vezes 2. Vamos lembrar dessa propriedade que é importante. Menos raiz quadrada de 300, 3 vezes 100, ok? Menos raiz quadrada de 98, 49 vezes 2. Mais raiz quadrada de 363, 121 vezes 3. Lembram dessa propriedade também usada? Em vez de fazer a faturação, a gente quebrava com um dos fatores aqui sendo um quadrado perfeito, 25, 100, 49, 121. Então a gente vai aplicar aquela propriedade, o produto da raiz é a raiz dos produtos, então raiz quadrada de 25 é 5 vezes raiz quadrada de 2, menos raiz quadrada de 100 é 10, vezes a raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 49 é 7, raiz quadrada de 2, mais raiz quadrada de 121, 11, raiz quadrada de 3. Notem agora que o nosso agrupamento ele vai ter que ser feito de acordo com os radicais semelhantes. Então nós temos esses dois como semelhantes e esses dois aqui como semelhantes. Então aqui vai ficar 5 raiz de 2 menos 7 raiz de 2 dão menos 2 raiz de 2. Ok? E eu tenho menos 10 mais 11 raiz de 3, então eu tenho mais 1 raiz quadrada de 3.
Para a gente finalizar, nós vamos fazer o seguinte: como é de praxe sempre escrever primeiro a parte positiva e depois a negativa, nós vamos só reescrever como um possível gabarito que vocês vão ver em livros, em provas, né, em alternativas. Então nós vamos escrever como viria no gabarito. Viria primeiro essa parcela positiva, sem o 1, raiz quadrada de 3, menos 2 vezes a raiz quadrada de 2. Ok? Nós temos ainda mais 2 exercícios, nós vamos estar apagando a lousa e escrevendo os outros 2 que faltam. Ok, vamos ver esses 3 últimos aqui e encerrarmos essa aula, que é uma aula de correção. Lembrando que toda a correção vocês devem fazer no caderno de vocês, que nem em sala de aula, tá certo? Vocês vão pegar aqui cada item, conferir, e lembrando que toda a correção é mais uma oportunidade que está sendo dada para vocês aprenderem, aprimorarem e sanarem as dúvidas. Então tenham sempre toda a correção como essa condição que normalmente nós fazemos em sala de aula, porque nós não temos a nossa interação, tá certo? Então vocês vão estar olhando aqui nessa condição. Vamos lá. 5 raiz de 8, então 5 vezes 2 ao cubo fatorando. 2 ao cubo, então dá 2 ao quadrado vezes 2, porque o índice é 2. Menos 2 raiz quadrada de 18. 18 é 9 vezes 2. 9 ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, vezes 2. Mais, aqui eu tenho meio. Meio, eu vou até escrever assim, ó, raiz quadrada de 200 é 2 vezes 100. Então, 10 ao quadrado vezes 2 sobre 2, que é o meio que multiplica aqui, ó. Vou até acertar aqui, ó. Vocês tinham assim, meio que multiplica. Então, esse 2 aqui, que é denominador, ele está dividindo. Vamos aqui. 5, 2 saiu, multiplicou com o 5 lá fora e o 2 ficou. Menos 2 vezes o 3 que está aqui, com o índice 2, saiu lá fora o 3, ficou o 2. Mais o 10, sai o 10, fica o 2, dividido por 2. Lembrando que aqui eu tenho 5 vezes 2, 10 raiz de 2, menos 2 vezes 3, 6 raiz de 2, e aqui eu tenho 10 dividido por 2, eu vou simplificar, aqui deu 5, aqui deu 1. Então eu tenho mais, porque aqui é menos, mais 5 raiz de 2. Então fechando e finalizando, aqui 10 que tira 6, 4. 4 mais 5, 9 vezes a raiz quadrada de 2, resultado final dessa expressão. Vamos olhar essas duas últimas? Essas duas últimas são expressões algébricas. Então aqui dentro os radicandos são monômios. Observem, monômios, tá? Então como que a gente vai fazer? Será que é difícil, é complicado? Não, basta você somente aplicar as propriedades. O índice é 2 e esse cara aqui é um monômio, então é um produto, tá certo? Então você vai fatorar esse 3 aqui, então você vai abrir em y ao quadrado vezes y para cancelar. Então vai ficar 3x que multiplica, agora eu vou pôr um y ao quadrado vezes y, e esse x como está multiplicando, ele pode vir em qualquer ordem, eu coloquei ele por último, menos xy que multiplica, aqui eu tenho raiz quadrada de 4, então é 2 ao quadrado vezes xy, ok? Menos 2 que multiplica, olha lá, x quadrado vezes x, eu vou pôr o y ao quadrado lá, aí vocês vão entender. Aqui é o cubo, x quadrado, y ao quadrado, que já vai sair, sobrou um x daqui e sobrou um y daqui. Para ficar o mesmo radicando xy. Inclusive aqui eu já vou pôr na ordem xy. Ok? Muito bem. Então notem que vai sobrar o radicando xy aqui, que é um monômio que é semelhante dentro do radical. Então ficou 3x que multiplica y que saiu, vezes raiz quadrada de xy, menos xy que multiplica 2 que saiu e fica o radicando xy, menos 2 vezes saiu x, saiu y, xy e ficou o radicando xy. Fechando, 3xy raiz de xy, menos
2xy raiz de xy menos 2xy raiz de xy. Notem que no final ficou tudo semelhante, ok? E a conta aqui fora nós podemos agrupar porque todos os monômios têm a mesma parte literal. Então nós temos 3xy que tiram 2xy, sobra 1xy. 1xy menos 2xy dá menos 1xy radical, que é o mesmo xy. Ok? Fechando nossa aula com esse último aqui, nós temos a mesma fatoração aqui. Então ficou 3 raiz de a quadrado vezes a, menos a raiz de a, mais raiz de a quadrado vezes a, porque é a quinta sobre a. Nós podemos ter aqui, então, finalizando, vamos ver se dá para finalizar aqui, 3. Sai um a e fica um a, menos a raiz de a, e nós temos aqui, sai um a, sai o outro a, então, mais, sai um a, outro a, ficou um a, e tem um a embaixo. Então, agora nós vamos fechar aqui embaixo. 3a menos a raiz de a, 3a raiz de a, 3a raiz de a, essa expressão, menos a raiz de a raiz de a. E aqui um a com a eu cancelo, ficou um a, aqui ficou, saiu um a, saiu outro a, saiu 2 a's e ficou um a. 3a raiz de a menos a raiz de a, e nós temos um a cancelado aqui, tinha saído 2, correto? E ficou 1. Então saiu um a, saiu outro a quadrado. Um a com a eu cancelei, ficou um a raiz de a. Um a raiz de a. Então no final aqui eu tenho, repassando, 3a ao cubo, quadrado saiu, a raiz de a quinta sobre a, que é isso daqui, deixa eu só conferir se a expressão está correta. 3a ao cubo, isso mesmo. 3a ao cubo menos a raiz de a, mais a quinta sobre a, tudo ao quadrado. Muito bem, está conferido aqui, a quadrado, saiu o a, com o 3 que tem lá. Esse já estava, e aqui saiu um a e o outro a, raiz de a. Então, quando eu simplifiquei aqui, ficou a com a, ficou a raiz de a. Esse daqui com esse daqui cancela, resposta final, o que sobrou? 3a raiz de a. Vocês podem estar se perguntando nesse momento o que significavam essas restrições aqui. Então eu vou falar rapidamente para vocês. Essas restrições significa que são restrições feitas para a raiz. A condição de existência para que essas raízes existam é que elas sejam maior ou igual a zero. Você tem que garantir que esses valores xy, por ser monômio, não assumam valores negativos, tá? A mesma coisa, aqui nós temos uma restrição para o denominador. Denominador zero não aceita, por isso que tem que ser maior que zero. Tá bom, turminha? Fechamos por aqui, até a próxima aula.